Introdução aos tipos sedutores. Tradução fiel, palavra por palavra. Todos possuímos o poder de atrair, a capacidade de atrair as pessoas e mantê-las junto a nós. E, em verdade, cada um de nós, em maior ou menor medida, possui em si uma força quase mística. A sensação de que nascemos com um dom e que o resto apenas nos foi dado por acaso. Tudo o que precisamos fazer é reconhecer nosso potencial, compreender aquilo que nos é próprio e desenvolver os traços naturais que em nós despertam e alimentam o encanto alheio. As seduções bem-sucedidas quase sempre começam com uma estratégia óbvia, porém astuta: despertar fascínio. A sedução bem-sucedida nasce de seu caráter, de sua capacidade de fazer ecoar em outrem aquilo que o atrai, e de fazer com que ele se veja refletido em você, de forma hipnótica. Envolvidos por esse encanto, seus alvos nem percebem as manipulações subsequentes. E quando fazem, já não se importam. Existem 9 tipos sedutores no total. Cada qual possui um traço próprio que, desenvolvido e aperfeiçoado, cria um poderoso encanto. Há também uma energia e um estilo que lhes são peculiares. A sereia apela imediatamente ao oposto da razão. Seus encantos são instintivos. O galante possui uma sensibilidade que revela ao primeiro olhar. É misterioso e ambíguo. O amante ideal brilha com imaginação e promessa. O dandy é desprendido e indiferente, e justamente por isso cativa. O natural revela uma essência sem artifícios, que nos lembra a infância. O coquete mantém sempre algo oculto, em mistério. O encantador exerce uma influência sem igual, suave e irresistível. O carismático irradia presença e força. E a estrela envolve todos em um brilho próprio, distante e inatingível. Os capítulos a seguir detalham cada um desses 9 tipos. Ao ler cada um deles, talvez reconheça em si mesmo traços que já possui. O primeiro capítulo será dedicado à sereia. A coquete ensinará a alternar aproximação e distância, calor e frieza, para manter o interesse e a atenção do alvo. O galante revelará como valorizar ainda mais suas qualidades naturais, tornando-se um verdadeiro mestre no encantar. Não há motivo para timidez diante de um tipo sedutor. O dandy é excessivo e audacioso, mas também leve e divertido. O natural nos mostra que ser autêntico e espontâneo tem um poder que nenhum artifício consegue igualar. O amante ideal ensina a misturar realidade e fantasia, dando vida ao que o outro sonha. O encantador revela como fazer com que alguém se sinta compreendido e especial, sem esforço aparente. O carismático mostra como irradiar confiança e presença. E a estrela ensina a manter o mistério e o brilho que fazem todos desejarem estar ao seu lado. Por fim, o 10º capítulo, sobre o antissedutor, revelará o que evitar, aquilo que afasta em vez de atrair. Pronto, amor! Traduzido fielmente. Página 4. Conclusão da introdução. Existe em você também um potencial oposto, o poder de repelir. É preciso, a todo custo, erradicar quaisquer traços antissedutores que porventura possua. Pense nos 9 tipos sedutores como sombras, como silhuetas. Somente ao penetrar em cada uma delas e ao deixá-la florescer dentro de si, poderá desenvolver o caráter sedutor que lhe conferirá poder sem limites. Capítulo 1. A sereia. Tradução fiel, palavra por palavra. O homem frequentemente se sente secretamente oprimido pelo papel que lhe cabe desempenhar. A obrigação constante de ser responsável, controlado e racional. A sereia é a figura suprema da fantasia masculina, pois ela oferece ao homem uma libertação total das limitações de sua vida. Em sua presença, que é sempre enaltecida e carregada de desejo, o homem sente-se transportado a um mundo de puro prazer. Ela é perigosa, e ao persegui-la com ardor, o homem pode perder o domínio sobre si mesmo, algo que ansiava por fazer há anos. A sereia é uma miragem. Ela seduz os homens cultivando aparência e maneiras particulares. Em um mundo onde as mulheres muitas vezes são tímidas demais para projetar uma imagem, aprenda a tomar o controle da imaginação masculina, corporificando a fantasia dele. A sereia, o espetáculo da sereia. Tradução fiel, palavra por palavra. No ano de 48 a.C., Ptolomeu XIV, do Egito, planejou depor e exilar sua irmã e rainha, Cleópatra. Ela conseguiu, porém, atravessar as fronteiras do país e retornar secretamente ao trono.
No ano seguinte, Júlio César chegou a Alexandria para subjugar as forças em conflito. O Egito corria risco de ser reduzido a uma província romana. Certa noite, Cleópatra fez-se levar até o general dentro de um baú de madeira. Enquanto conversavam, César desconfiou de algo. Havia algo escondido dentro do objeto. Mandou abrir o baú e, de seu interior, surgiu a jovem e bela Cleópatra, como se tivesse acabado de emergir das águas. Estava adornada com uma túnica transparente, cobria-se com um manto de seda e trazia na cabeça uma coroa de ouro. A jovem, que ali se revelava, era a própria deusa Ísis, e César, tomado por assombro, esqueceu por instantes o propósito de sua missão. César ficou atônito ao vê-la. Uma mulher que parecia ter 20 e poucos anos e que surgia de repente, como que emergida das águas. Aproximou-se dele com passos vagarosos e um olhar que o envolvia por inteiro. Ninguém jamais o havia cativado com tal intensidade. Segundo o escritor romano Dion Cássio, Cleópatra estava no auge de sua beleza, e embora não fosse de todo bela, possuía um encanto que não se podia resistir. Sua voz era doce como o som de uma lira, e suas palavras tinham o poder de comover o coração. Seu olhar, por sua vez, inspirava respeito e temor ao mesmo tempo. Era tal a sua doçura e o seu magnetismo que, ao vê-la, ninguém conseguia resistir. E quando ela se pôs a falar e a expor seus planos, parecia falar não com a boca, mas com a própria mente. César não pôde resistir. Deixou-se envolver por aquela aparição e esqueceu todas as questões políticas que o haviam trazido ali. O que o comoveu não foi apenas a beleza, mas a imagem de deusa que ela projetava. Um desafio ao poder romano. César, que havia subjugado tantos reis e nações, sentiu-se agora inteiramente à mercê daquela mulher. Nada o detinha. Nem o senso de dever, nem a razão. Naquela noite, ele prometeu-lhe o trono e o mundo. O que sucedeu entre eles nessa noite permanece em mistério. Mas no dia seguinte, Cleópatra apareceu em público vestida como a deusa Ísis, cercada por esplendor e por pompa. César, ao seu lado, parecia não mais o general implacável, mas um homem inteiramente rendido. Cleópatra havia conseguido o impossível. Com seu brilho, sua presença e seu encanto, ela transformou a missão de César, e, por um instante, o mundo pareceu pertencer a ela. Pronto, amor. Traduzido fielmente para... Notas laterais. Nos mitos, a sereia não é apenas uma mulher bela. É uma força que surge das águas, misteriosa e irresistível. O seu poder não está na força, mas no encanto. Ao vê-la, o homem esquece o mundo e se deixa levar. A beleza e o encanto são como as águas. Parecem suaves, mas podem arrastar tudo. Quem se aproxima, perde o chão. Uma mulher não precisa dominar com força. Basta que desperte no homem o desejo de se entregar. E ele se entrega por vontade própria, sem perceber que já não é mais seu senhor. Quando você se apresenta como um sonho, ninguém resiste. Por que lutar contra o que se ama? O segredo não está em ser bela, está em parecer vir de outro mundo. E quem vê, deseja ir até lá. A razão se cala diante do encanto. E quando a razão se cala diante do encanto, quem se deixa seduzir não sente que foi vencido. Sente que finalmente encontrou o que sempre procurou. Texto principal. E de repente se tornava fria ou irritada. E ele se via obrigado a encontrar um modo de reconquistar-lhe o favor. As semanas se passaram. César não perdia de vista Cleópatra e encontrava dificuldade em afastar-se dela. Por fim, instalou-a num palácio às margens do Nilo, de onde podiam contemplar as águas e o esplendor do Egito. Ali, em meio a uma paisagem de beleza sem igual, viviam como reis, e por um tempo, César esqueceu Roma, os deveres e o poder. Até que no ano de 44 a.C., foi assassinado. Ao saber da morte de César, Cleópatra retornou imediatamente ao Egito. Pouco tempo depois, um soldado e homem de bem chamado Marco Antônio, forte, leal e de coração generoso, recebeu dela um convite para encontrarem-se em Tarso. Ela apareceu diante dele navegando pelo rio Cydnus, em uma embarcação de proas douradas, velas púrpuras e remos de prata, ao som de flautas e cítaras. Ditada sob um dócil tecido de ouro, parecia a própria Vênus, deusa do amor, repousando entre ninfas. Marco Antônio ficou paralisado.
Não via uma rainha, mas uma deusa que vinha ao seu encontro. E, como César antes dele, esqueceu-se de si mesmo e de seu dever. Cleópatra encantou Marco Antônio com sua conversa, sua inteligência e sua presença. Ele sentiu-se pequeno diante dela e, ao mesmo tempo, desejou ser grande o suficiente para merecê-la. Ela o envolveu com atenção, elogios e uma doçura que desarmava qualquer resistência. Em suas fraquezas, ela o fazia sentir-se forte. Em seus medos, ela o fazia sentir-se protegido. E ele, rendido, seguiu-a para o Egito. Ali, viveram como deuses, entre festas, caçadas e viagens. Ela o fazia rir, o fazia sonhar, o fazia sentir-se o homem mais amado e mais poderoso da terra. Mas o tempo passava, e Marco Antônio permanecia no Egito, afastado de Roma. Enquanto isso, Otávio, sobrinho de César, reuniu um exército e declarou guerra aos dois amantes. A batalha foi perdida. Marco Antônio, acreditando que Cleópatra havia morrido, suicidou-se. Ao saber de sua morte, ela também se tirou a vida. E, segundo a lenda, foi mordida por uma cobra sagrada, morrendo como uma deusa. Cleópatra não era apenas bela. Havia em si algo que ia além da aparência. Em cada encontro, em cada gesto, em cada olhar, ela se transformava. Era uma deusa quando precisava ser, e uma mulher comum quando desejava aproximar-se. De dia, podia parecer simples e acessível. De noite, reaparecia em toda a sua pompa, brilhando como uma estrela inatingível. Ninguém jamais vira algo assim. Ela não se limitava a ser uma só pessoa. Era tantas quantas fossem necessárias para despertar o desejo. E os homens, perdidos entre a deusa e a mulher, amavam-na com uma devoção que os levava a tudo sacrificar. Notas laterais. O encanto de Cleópatra não residia apenas em sua beleza, mas em sua presença. Ela parecia ter vindo de outro mundo. Ao se aproximar, despertava em cada um o que nele havia de mais secreto e profundo. E quem a via, perdia o rumo. A sedução não está no que se diz, mas no que se faz sentir. Cleópatra não precisou convencer ninguém. Ela simplesmente era, e todos se rendiam. A sereia atrai porque é diferente de tudo o que se conhece. Não há defesa contra o que não se pode compreender, apenas admirar e desejar. O segredo da sereia. Ela não se molda aos outros. Ela se torna o sonho que cada um carrega dentro de si. Sua aparência mudava conforme o momento. Ora deusa, ora mulher comum. Mas sempre havia algo divino em seu olhar. E os homens se perdiam nesse brilho. Não era apenas beleza. Era uma força que vinha de dentro, que transbordava e envolvia todos. Era como se o próprio destino falasse por meio dela. Notas laterais. Sua voz, que todos os escritores mencionam, era cativante e inebriante. Suas palavras, por si só, já bastariam, mas eram ditas com tal doçura que os ouvintes se esqueciam de tudo, menos do som de sua voz. Cleópatra transbordava contradições. Modos de menina, olhar experiente, risada leve, palavras de rainha. Tudo nela era contraste, e justamente por isso, fascinava. Você podia jurar que ela era ingênua, e no instante seguinte, percebia que sabia tudo. E admirava-a ainda mais. Ela não escondia sua sabedoria, mas a envolvia em ternura e graça. Ninguém se cansa de contemplar o que é belo e mutável. A sereia nunca se repete, e por isso, nunca se esgota. O segredo da sereia não está em ser perfeita. Está em ser diferente de tudo que se conhece. Em cada momento, ela revela algo novo, e o coração do outro se enche de espanto e desejo. Ela o envolve em mistério e encanto, e você segue sem saber por quê, até perceber que já não pode mais afastar-se. Montaigne, sobre Cleópatra. Ela foi vencida por seus próprios encantamentos? Ou venceu a todos porque soube ser, ao mesmo tempo, mulher e deusa? O que os olhos não conseguem decifrar, o coração deseja compreender. E quanto mais mistério, mais forte o vínculo. A sereia não precisa perseguir. Ela aparece, brilha, e é o outro que vem até ela, por vontade própria. Texto principal. Sua voz, que todos os escritores mencionam, era suave e inebriante. Suas palavras, por si só, já bastariam.
mas eram pronunciadas com tal doçura que os ouvintes se esqueciam de tudo, menos do som de sua voz. Cleópatra unia em si traços contraditórios: modos de menina, olhar experiente, risada leve, palavras de rainha. Tudo nela parecia estar em contraste, e justamente por isso era fascinante. Você podia pensar que ela era ingênua, e no instante seguinte compreendia que ela sabia tudo. Ao conversar com ela, você se perdia em adivinhações e encantamento. E quando finalmente percebia que tudo aquilo era obra de sua arte, você a admirava ainda mais. Pois aqui estava uma mulher que havia sido amada e idolatrada por um homem quase 30 anos mais jovem, e que reinara com firmeza por 20 anos. O que torna Cleópatra extraordinária não é apenas sua beleza, mas sim o fato de ela ter transformado uma aparência comum em algo que ultrapassa qualquer beleza. Uma mulher cresce e se desenvolve, mas a sereia se torna ainda mais bela com o tempo, à medida que aprende a unir os opostos. A sereia compreende que é preciso criar a ilusão de algo raro e encantador. Não é a aparência em si que seduz, é a impressão de que existe algo de extraordinário naquela pessoa. A sereia é misteriosa. Parece carregar consigo um segredo, algo que não se revela por inteiro. Ao aproximar-se, você sente que há algo mais, algo que ela não diz, mas que você sente. E você segue-a, sem saber ao certo por quê. Ela mantém essa distância e esse mistério, e você jamais a conhecerá por completo. E continuará a segui-la, até o fim. A sexta sensação. Norma Jean Mortensen, que viria a ser conhecida mundialmente como Marilyn Monroe, teve uma infância repleta de mudanças e incertezas. Em Los Angeles, onde cresceu, seus dias eram preenchidos por brincadeiras e sonhos. Aos 8 anos, porém, algo mudou. Ela foi vestida com roupas de menina mais velha, e alguém lhe disse que parecia ter 16 anos. Naquele instante, algo despertou dentro dela. Viu-se refletida no espelho e percebeu que o que brilhava ali não era apenas uma menina. Era algo que ia muito além. A partir daquele dia, passou a usar roupas que a faziam parecer mais madura, e os olhares que recebia a convenceram de que havia em si um poder que ainda não compreendia. A revelação veio de forma inesperada. Certo dia, alguns rapazes aproximaram-se dela e começaram a observá-la. Em vez de se afastar, Norma Jean sentiu que algo dentro dela se transformava. Passou a mover-se com leveza e graça, a sorrir de um jeito diferente, a olhar com um brilho que antes não havia. Algo em sua postura mudou, e naquele instante, ela sentiu que havia despertado algo que iria acompanhá-la por toda a vida. Esse algo era uma espécie de encanto, uma luz que vinha de dentro e que a fazia diferente de todas as outras. Texto principal. Anos depois, Marilyn lutava para se firmar no cinema. Os produtores diziam que ela era atraente, mas que não possuía talento suficiente. No entanto, havia nela algo que encantava a todos, algo que ia além da aparência. Mesmo quando ainda era desconhecida, as pessoas paravam para admirá-la. E na década de 1940, uma produtora observou-a por 3 dias e disse: "Não sei se ela atua bem ou não, mas o que tenho certeza é de que todos os olhos estarão voltados para ela." Um dia, o diretor e ator Otto Preminger convidou-a para um teste. Ela entrou, caminhou, falou, e ao sair, Preminger ficou imóvel. Disse então a todos: "Vocês viram? Ela não é comum. Há nela algo que não se pode aprender. E isso vale mais que qualquer técnica." Marilyn compreendeu cedo o segredo da sereia. Não se trata de ser perfeita, mas de parecer vir de outro mundo. Nos anos seguintes, ela treinou incansavelmente. E ao fazê-lo, descobriu que sua voz, seu riso, seu olhar, tinham um poder que ia além das palavras. Em cada aparição, parecia haver algo de misterioso e encantador. Ora menina, ora mulher, ora deusa. E o público, ao vê-la, sentia-se transportado. A verdade é que Marilyn não representava apenas um papel. Ela encarnava o sonho. Em cada gesto, em cada olhar, em cada silêncio, havia algo que fazia o coração bater mais forte. E quando aparecia sem maquiagem, sem adornos, simples e natural, parecia ainda mais bela, como se a própria essência brilhasse sem véus. Mas era ao se transformar, ao aparecer como uma visão encantada, que ela se tornava inesquecível. Um dia,
O ator e diretor Laurence Olivier convidou-a para trabalhar em seu filme. Ao vê-la chegar ao estúdio, ele paralisou. Ali estava uma mulher que parecia não pertencer àquele lugar. Caminhava com leveza, falava com doçura. E havia em seu olhar um brilho que o fez esquecer tudo o que ia dizer. Mais tarde, comentou: "Eu a observava e pensava: o que está acontecendo? Ela não é como as outras. Parece estar em outro mundo." Marilyn compreendeu o efeito que causava. Não era apenas o rosto ou o corpo. Era uma presença, uma energia que envolvia todos ao redor. Outras mulheres eram belas e elegantes. Marilyn era diferente. Havia nela algo de etéreo, algo que parecia não pertencer à Terra. E justamente por isso, era amada, admirada e imitada em todo o mundo. Notas laterais. O mundo lhe dizia o que ser. Ela aprendeu a ser o que o mundo sonhava. E quando alguém se torna um sonho, todos se perdem. Não era apenas beleza. Era uma presença que parecia vir de outro lugar. Um brilho que não se podia explicar, mas que se sentia. Ela não precisava perseguir ninguém. Era o próprio sonho que vinha ao seu encontro, por vontade própria. A sereia não se revela por inteiro. Sempre há algo que fica oculto. E é justamente esse mistério que faz o coração do outro bater mais forte. Você acha que a conhece, e de repente ela se transforma. E você se vê perdido, admirado, desejando sempre mais. Ela não precisa ser perfeita. Precisa ser inesquecível. A sereia fala com o corpo, com o olhar, com o silêncio. E o que ela não diz é o que mais se ouve no coração de quem a vê. Você sente que ela está ali, e ao mesmo tempo, em outro mundo. E é nesse espaço entre o real e o sonho que nasce o encanto. Notas laterais. Em todo olhar que lança, em cada gesto, há algo que diz: você é livre para sonhar. E ao sonhar, o homem se esquece de si e segue-a. Não a persegue, é levado por ela. Pode parecer frágil, pode parecer distante, mas é justamente essa distância que a torna inatingível, e justamente por isso, desejada. Você olha para ela e vê o paraíso. E quem não deseja o paraíso? A sereia não precisa lutar, basta que seja, e todos se rendem. Chuang Tzu, As Ideias de um Ermitão. Afrodite nasceu do mar, e não da terra. Por isso, é leve, é livre, é de outro elemento. E quem toca a terra, anseia por voltar às águas. Robert Graves, Os Mitos Gregos, volume 1. Havia-lhe sido negado algo essencial, o afeto. Sua necessidade mais profunda era ser amada e desejada, e isso a tornava eternamente vulnerável, como uma menina que busca proteção. Ela projetava essa necessidade como se fosse uma luz, emanava carinho, ternura e afeição, como se viesse de um lugar distante e profundo. E o olhar que lhe dirigia, sem intenção outra senão despertar amor, era tão intenso e verdadeiro que fazia o coração estremecer. A sereia exerce um efeito imediato e arrebatador, diferente de qualquer outro tipo sedutor. Não precisa de tempo nem de esforço. Basta aparecer. Desperta ao mesmo tempo ternura e desejo, como se fosse ao mesmo tempo criança e mulher. A força de seu encanto está nessa dualidade. Parece frágil, mas é irresistível. Parece distante, mas faz sentir-se próximo. O que distingue a sereia dos demais é o mistério que a envolve. Ela parece vir de outro mundo, de um lugar onde tudo é beleza e harmonia. A fragilidade que demonstra não é sinal de fraqueza, é sua maior força. Quem a vê deseja protegê-la, deseja amá-la, deseja segui-la até o fim. E ao fazer isso, rende-se sem perceber. Uma mulher não precisa nascer com os traços de uma deusa para exercer o poder da sereia. Marilyn Monroe não era a mais bela de todas as mulheres, mas possuía algo de divino. Para tornar-se uma sereia, basta compreender uma coisa: há em você algo que não pertence inteiramente a este mundo. Pode ser um olhar, uma voz, um gesto. Ao deixar essa essência brilhar, você se torna diferente de todas as outras. E o mundo se rende ao que não consegue compreender. Ao encontrar uma sereia, todo homem sente o mesmo. É levado por uma canção que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Ao vê-la, esquece o que é real e o que é sonho,
e deseja seguir, sem saber ao certo para onde vai. As chaves do caráter A sereia é a mais antiga e misteriosa de todas as formas de sedução. Seu arquétipo é a deusa Afrodite, não porque seja perfeita, mas porque traz em si algo que transcende o tempo, algo divino, algo leve, algo que parece não pertencer à terra. A imagem que projeta é a de uma mulher que flutua entre o céu e a terra, entre a infância e a maturidade, e justamente por isso, fascina. No mundo de hoje, essa imagem parece difícil de manter. Vivemos em meio ao ruído, à pressa, à realidade que nos cerca. Mas a sereia compreende algo essencial. Quanto mais o mundo se torna pesado e vulgar, mais brilha aquilo que é leve e belo. Não precisa de riquezas nem de poder. Basta ser diferente. E essa diferença, essa leveza, essa graça, essa distância entre ela e o mundo comum, é o que a torna imortal. Tchernitsanova. Lujirit spratiranji glonet fumevo afkaya blutina né? Stravisa desinvisibilidade. Texto principal. E ofereceu-lhe a variedade e a perseguição que ansiava. Sem qualquer esforço, seus olhos o atraíam e o mantinham preso, tornando-se, com o tempo, a coisa mais valiosa em sua vida. Quando um homem poderoso se entrega à sedução, age como se fosse chamado a um destino. E por mais perigoso que pareça, não consegue resistir. A atração que a sereia exerce é tão irresistível que o homem se esquece de si mesmo. Se alguém possui poder, a sereia é a forma mais perigosa de sedução. Ela não luta, não impõe, não exige. Apenas é, e o poderoso se rende sem perceber. A sereia transforma o homem forte em uma criança indefesa. Ninguém, nem Marco Antônio, nem Marilyn Monroe, jamais imaginou que o poderoso se tornaria tão vulnerável. Não foi por acaso. A sereia não ataca com força, mas com algo que vai além de qualquer força. Não destrói a razão, ela a envolve, até que o homem não encontra mais sentido em nada, exceto em estar ao seu lado. Em primeiro lugar, a sereia faz desaparecer qualquer defesa. Parece tão frágil, tão distante de qualquer ameaça, que o homem se sente livre para se aproximar. E justamente quando abaixa a guarda, percebe que já não consegue afastar-se. A imperatriz Josefina não possuía a beleza de outras mulheres, mas possuía algo mais. Uma presença, um brilho, uma leveza que faziam todos se sentirem em paz ao seu lado. Era como se ela viesse de outro mundo. Napoleão, o homem mais poderoso de seu tempo, rendeu-se inteiramente a esse encanto. Em segundo lugar, a sereia precisa manter uma imagem intocada. Não se deixa ver por inteiro. Sempre há algo oculto, algo misterioso. Essa distância faz com que o outro deseje aproximar-se cada vez mais. E quanto mais se aproxima, mais se perde. O perigo está justamente nisso. A sereia é um mistério que não se desvenda. Quem tenta possuí-la, perde. E quem se perde, deseja ainda mais. Na Renascença, como na Grécia Antiga, a sereia era vista como algo que vinha de outro reino. Algo divino, algo perigoso, algo belo. Hoje, esse mistério não se perdeu. A sereia ainda é aquilo que não se pode explicar. Aquilo que se sente, mas não se compreende. E justamente por isso, será sempre amada, sempre desejada, sempre inatingível. A ideia de perigo, de desafio, de algo que parece proibido. Tudo isso faz parte do encanto. O perigo não está em ser ferida, mas em ferir o outro sem sequer tocar-lhe. É o mistério original da sereia. Em Homero, na Odisseia, os heróis passam ao largo das Ilhas Encantadas, e mesmo ao ouvir o canto, sentem que algo os chama, algo que não pertence à terra. E quem cede, perde-se. Notas laterais. A quem se entrega, não se vê mais. A sereia, ao se aproximar, faz com que o outro perca o rumo de si mesmo, e ele a segue sem saber para onde vai. Não há defesa contra o que encanta. A razão se cala, e o coração fala, e obedece. A sereia não precisa de força. Basta que seja. E tudo se rende ao seu redor. Ela parece frágil, parece leve, parece distante. E justamente por isso, é mais poderosa que qualquer exército. O perigo é parte do encanto. Quem se aproxima, sente que pode perder-se. E é justamente essa sensação
que o faz desejar ainda mais. Ovídio, Arte de Amar, traduzido por J. M. Ramos.